Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez de volta para a palavra de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para falar da continuidade, a falar de Paulo, do apóstolo Paulo. Nós vamos entender aqui como é que Paulo foi vocacionado, como que ele foi chamado. Nós vamos entender um pouquinho. Então nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 9, o verso 15, que vai nos dizer: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, esse aqui foi o chamado, Paulo, ele estava indo a caminho de Damasco, ele estava perseguindo o povo de Deus. A intenção dele era ir para Damasco para matar os cristãos, Matar todos, porque isso que ele fazia. E no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Ele caiu do cavalo e ele foi levado para uma casa, ficou ali durante 3 dias. E Deus mandou ali, Ananias, o profeta Ananias, para ir orar e interceder por Paulo. E Ananias, ele até temeu, porque ele sabia da fama de Paulo. Ele não queria ir. Ele ainda falou: Senhor, tu sabes quem é este homem? Ele mata os cristãos. Mas Jesus disse para ele: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolheu a Saulo para pregar o evangelho. Olha a transformação de Saulo. Então nós vamos entender um pouquinho a origem de Paulo. Então aqui, diz assim, há poucas informações concretas acerca da vida cronológica, de Paulo, como sua data de nascimento, formação, cultura religiosa. Geograficamente, Paulo é um nome romano. Era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 antes de Cristo. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 a 35 anos de idade. Então, quando Jesus foi crucificado, ele já estava com de 30 a 35 anos de idade. Então, a geografia do mundo de Paulo. Nós vamos entender um pouquinho a respeito de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo de 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho. Então Paulo, ele aproveitou a oportunidade, para pregar o evangelho. A disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transportes da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso,
devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, o primeiro passo para nós sairmos e evangelizar é aproveitar as oportunidades. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se você tiver uma oportunidade de evangelizar, de falar para alguém, de ir até certo lugar para poder levar a palavra do Senhor, então aproveita essa oportunidade. Porque Paulo aproveitou e nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. E vamos falar também do chamado, né? O chamado para os gentios. Paulo é chamado para os gentios. Em Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria, a persistência, a presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente. Então Deus estava ali, né? Chamou Paulo. Paulo teve uma experiência impressionante com Deus. Os demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico, está em Atos 9, né? Capítulo 15, ao qual nós lemos ali, quando ele foi chamado, que Ananias foi ali orar por ele, interceder. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, em Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci, por isso, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Está ali em Atos 26, né, do versículo 16 e o versículo 17. Enquanto o apóstolo de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então, nós vemos aqui, meus amados, que nós temos que ser sensível à voz do Senhor. Então, o Senhor tem um chamado na nossa vida e muitas vezes nós ficamos desapercebidos, aí ficamos confusos, aceitamos a Jesus, mas não sabemos qual é o nosso chamado, o que vamos fazer. Mas o nosso Senhor está dizendo aqui, temos que ficar sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, quando Ele nos chama. Então nós temos que buscar, orar, jejuar, consagrar nossa vida e ser sensível à voz do Espírito Santo, para nós ouvirmos e entendermos o nosso chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você tem certeza do seu chamado? Fica atento à voz do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver também, no Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo, ele falava e escrevia fluentemente, tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente ele foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus, em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. O que nós entendemos por isso
Porque quando nós tivemos uma oportunidade e queremos evangelizar, queremos fazer a obra de Deus, queremos ser um bom missionário, um bom evangelista, nós temos que aprender, né, alguns outros idiomas que Paulo ele estudou, né, os idiomas ele conhecia, ele falava fluentemente, por isso que Deus mandava ele sempre nos lugares, que Deus sabia que ele ia ter comunicação, que ele ia ter como se expressar, como explicar e ganhar almas para o reino. Então nós também devemos nos preparar. Se queremos ser missionários, evangelistas, queremos sair pelo mundo, sair aí para fazer a obra de Deus, temos que aprender. Se tiver oportunidade, aprenda outros idiomas, que isso vai fazer bem, vai ser bem aproveitado. Então, no mundo cultural do apóstolo Paulo, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio. Uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor, sobre o domínio do império em Éfeso. Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Esta diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo. Nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas, está ali em Atos 17. Areópago de Atenas. Então, ali havia diversidades, né, de religião. Isso foi fácil para Paulo, se tornou mais fácil porque ele apresentou um Jesus Cristo, um Jesus vivo, né, um Jesus que tudo pode, um Deus que é o dono dos céus e da terra, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que sara, um Deus que cura. Então, foi fácil. Então, muitas das vezes nós temos que sair para fora, né, buscar outras religiões, procurar pessoas, ir para lugares que a gente sabe que é lugares idólatras, né, que tem muitos deuses, para pregar a palavra para essas pessoas, para que elas venham conhecer o verdadeiro Deus, para que eles venham conhecer a Jesus Cristo, que eles venham aceitar a Jesus Cristo. Porque nesse mundo religioso havia influência filosófica grega, né? Essencialmente o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos. Você vê que muitos cristãos daqueles dias, eles foram contaminados com esse gnosticismo aqui, né? Muitos líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Então eles queriam confundir a cabeça dos cristãos que estavam ali, né? Então, aqui, olha, naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça, salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou um grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens
e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então, nós precisamos ter estratégias, né? Como proclamadores do Evangelho de Cristo, nós temos que pensar em estratégia para ganhar, né? Aqueles que não são crentes, jovens, adolescentes, adultos, né? Pessoas de outra religião. Então tem que usar de estratégia. E peça para Deus que Ele vai dar estratégia para você ser como um Paulo, né? Um Paulo que foi ali transformado pelo Espírito Santo. Deus transformou de uma maneira gloriosa e ele se deixou, né? Ele se deixou levar, ele se deixou se transformar. Ele quis a transformação, ele não relutou, ele não foi rebelde. A voz do Espírito Santo, ele obedeceu e Deus ali usou grandemente. E você quer ser usado por Deus? Então dê ouvido à voz do Espírito Santo que Deus vai te usar. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, né? Até o nosso próximo vídeo. Vamos continuar falando acerca do apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos.